Olá, gente! Hoje a nossa aula vai ser sobre tipos de normas. Vocês lembram que na parte anterior nós falamos sobre a hierarquia das normas, que no Brasil nós temos a Constituição, as emendas constitucionais, as leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos-leis, decretos e atos administrativos? Pois é, hoje a gente vai falar de cada um deles. Então vamos lá, vamos começar sobre a Constituição. O que é a Constituição? A Constituição Federal, atualmente vigente no Brasil, ela foi promulgada em 1988. Nós já tivemos outras várias constituições, essa é a atualmente vigente. Constituição não é algo muito antigo, é algo recente que veio da Revolução Francesa e da Revolução ou da liberdade da independência americana. Então é algo bastante recente. O que compete, o que está dentro da Constituição? A Constituição tem a possibilidade de estabelecer todas as matérias. Tudo que tiver previsto na Constituição não tem outro lugar para regulamentar. Ela estabelece desde as competências internas do Estado, quais são os princípios que vão ser estabelecidos dentro do Estado, se o Estado vai ser dividido em outros estados, se vai ter município, se vai ser presidencialismo, parlamentarismo, tudo isso está previsto dentro da Constituição. Além disso, para se estabelecer uma Constituição, quem tem a competência para isso é a Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte, ela é normalmente composta de deputados que são eleitos especificamente para esse objetivo, que é construir a Constituição. Nem todas as constituições brasileiras foram feitas dessa forma. Algumas foram outorgadas por meio, por exemplo, de um poder autoritário, como foi o caso da ditadura militar. Atualmente a nossa Constituição é democrática, ela foi promulgada por meio então de uma Assembleia Constituinte. Bem, a Constituição ela pode ser alterada, não em tudo, mas algumas coisas podem ser alteradas pelo Congresso Nacional. Para fazer essa alteração, nós temos as emendas constitucionais. Vocês já ouviram falar de PEC? PEC é um projeto de emenda constitucional que tramita dentro do Congresso Nacional. Qual que é o objetivo de uma PEC, de um projeto de emenda constitucional e da emenda à Constituição? É alterar algo que não fira as cláusulas pétreas e o processo legislativo. Isso não pode ser de maneira alguma alterado. O que são essas cláusulas pétreas? Cláusulas pétreas são os princípios fundamentais que estão lá no artigo 5º da Constituição. Além disso, não podem ser alterados o voto secreto, direto e universal, porque são cláusulas que a Constituição não permite essa alteração. Para eu alterar, por exemplo, e estabelecer que o voto não seja mais universal, eu teria que ter uma revolução ou alguma outra forma, para eu acabar com essa Constituição e estabelecer uma outra. A mesma coisa para os princípios constitucionais. Esses princípios que estão no artigo 5º são, por exemplo, o princípio da liberdade, igualdade, o princípio da possibilidade de ir e vir. Esse tipo de princípio é que estão previstos no artigo 5º e não podem ser alterados por emenda constitucional. Bem, de quem é a competência para fazer essa alteração? A competência é do Congresso Nacional. Quando eu falo em Congresso, eu estou falando que é do Senado e da Câmara. Para que uma emenda constitucional seja aprovada, o que é necessário? Há necessidade de haver 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado, e cada uma delas, a emenda tem que ser aprovada por 3/5 dos senadores e deputados